Fala, trader, trazendo a análise semanal de mercado da terceira semana operacional de fevereiro, ou seja, os possíveis cenários que nós podemos esperar aí para segunda-feira, né? E para ao longo dessa semana, dessa terceira semana operacional do mês de fevereiro. Vocês viram que, pelo menos para quem me segue lá no Instagram, que eu deixei uma análise de quinta para sexta-feira, né? Que nós poderíamos esperar um movimento de alta no índice, baseado naquela formação gráfica que ele deixou no intradiário, que era uma formação de reversão, ou seja, um OCOI, um padrão de reversão de alta, e ali, né, engatou uma mega tendência de alta aí na sexta-feira, acabou sendo o melhor dia operacional dessa semana, na sexta-feira, eu acho que inclusive desse ano, poderia dizer, né, com essa movimentação. Eu não estava presente sexta-feira, mas espero que vocês tenham conseguido surfar esse movimento aí, tá bom? Foi um movimento excepcional, tá? E o contrário, o dólar também entregou um movimento de baixa bem forte. E vamos para o gráfico aqui para a gente, baseado na ação do preço, avaliar o que nós podemos esperar para essa semana operacional, beleza? Bem, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. Vamos começar aqui pelo dólar e depois a gente avança para o índice, tá bom? Vocês sabem que eu sempre faço uma análise com vocês pelo gráfico, pelo contrato contínuo, tá bom? Porque a gente consegue ter uma leitura mais espaçada do preço. Porém, eu particularmente eu não opero o gráfico contínuo, eu opero sempre o contrato vigente, tá? Tanto do índice como do dólar, tá bom? Bem, olhando aqui pelo gráfico diário do dólar, a gente consegue observar que ele chegou numa região importante de preço, que é basicamente aqui nessa LTA. A pergunta é, será que ele vai validar essa LTA? Será que ele não vai validar? Então, a gente tem que observar o comportamento dele nessa região. Se a gente considerar também níveis de preço, a gente tem mais ou menos aqui nessa região, uma região de preço importante também, né? Olha só, todo esse trecho aqui de negociação, ó, é uma região importante que ele alcançou. Então, nós temos aqui basicamente uma confluência de suporte no dólar, que é um suporte horizontal e um suporte vertical. Então, nós podemos esperar, a partir dessa região, uma possibilidade do dólar tentar uma retração aqui a partir dessa região. Vamos observar se isso vai acontecer, se não vai acontecer, qual pregão isso pode acontecer, tá? Mas, ou seja, tecnicamente falando, é uma região que tem potencial, pelo menos temporariamente, para parar o dólar nessa região. Então, nós devemos ficar atento aí nesse ponto no dólar, tá? Deixa eu observar aqui, né, o espelhamento aqui desse movimento, se o primeiro alvo se encontra também nessa região. Ele está um pouquinho mais abaixo aí dessa região, né, e eu tenho aqui esse espelhamento menor aqui, segundo alvo aqui basicamente nessa região. Então, basicamente é esse nível de suporte que nós temos aí, essa confluência, né, de suporte vertical, suporte horizontal. Temos aqui a retração de 61.8, mas eu vou dizer que ele basicamente ele já tinha antes testado essa região do 61.8, né? Tá vendo aí o candle 27? Então a gente já pode considerar que ele já testou essa região do 61.8. Então, se o dólar segurar aí nessa região, mesmo que seja temporário, né? Ele tem potencial aí de fazer uma retração, mas vamos observando o que vai acontecer. De qualquer forma, a tendência no dólar é uma tendência de baixa, mas devemos ficar atento com essa região, beleza? Bem, contrato gráfico intradiário, nós temos aqui nos 60 minutos essa linha de tendência de baixa. Calma aí, deixa eu ajustar ela aqui, aqui nessa região, aqui, certo? Ó, olha só. E, inclusive, olha como que ele basicamente trabalhou aqui nessa região de LTB na quinta-feira. Então, você vê que quinta-feira ele testou essa região de LTB por duas vezes, né? Olha só, dois testes aqui nessa região. Os dois testes com rejeição. E aí, na sexta-feira, ele entregou o movimento de continuação. Se a gente observar aqui também, ó, de forma sutil, mas deixa eu deixar a linha aqui mais espessa, que aí vocês vão conseguir perceber que ele está na região também da linha de retorno desse canal de baixa, tá? Então, nós temos aqui uma confluência de suporte, tem essa linha de retorno, né, que é uma linha, digamos assim, ela é menos relevante que o próprio suporte que nós traçamos lá pelo GA e também a LTA, mas é uma linha de preço que nós devemos, é uma região que nós devemos ficar atentos aí, tá? Um movimento um pouco esticado, afastado das médias, olha só. Então, nós podemos esperar uma retração amanhã. O quanto essa retração vai se desenvolver, aí que nós temos que observar, tá? Mas uma coisa que nós devemos ficar atento aqui é exatamente se ele vai ter potencial aqui para voltar, para fazer um teste aqui nessa mínima, né? Ó, essa região que ele perdeu, inclusive, na sexta-feira. Tá? Então, nós trabalhamos também com essa possibilidade aqui, ó, tá? Basicamente, esse fundo, né, um fundo importante de preço, até porque ele se segurou aí por alguns dias, né? Então, vamos observar se ele vai conseguir, por exemplo, fazer um cenário similar a esse aqui, fazer um teste nessa região e, quem sabe, tentar uma continuação. É uma possibilidade que nós devemos ficar atento aí, tá? E seria válido uma volta nessa região, tá? Deixa eu considerar aqui também Fibonacci. Ó, nós teríamos aqui basicamente região de 50% aí
né, um pouquinho mais para cima, 61,8, se ele voltar para testar essa região, tá? Então vamos lá, gráfico de 5 minutos. Pelos 5 minutos, nós conseguimos aqui traçar uma LTB, só que eu acho que ele já rompeu essa LTB. Deixa eu traçar aqui, ó, tá vendo? Ele já começou na própria sexta-feira, ele já começou a romper essa LTB, tá? Então tem que observar para ver se ele vai entregar a continuação desse movimento de baixa ou não. Por enquanto essa LTB ela é descartada, mesmo que a gente ajuste ela aqui, ó, nesse topo aqui, tá vendo? Mesmo que nós venhamos a fazer esse ajuste, né? Ele tá na região, tem que observar, tá bom? Tem que observar se ele vai validar realmente um topo ou não, tá? Mas ela fica mais interessante por enquanto ser traçada aqui nessa região, perfeito? Tá bom, meus queridos? Então, basicamente é isso que a gente deve observar no dólar, ou seja, o dólar ele se encontra numa região de preço importante, suporte, a tendência ela é de baixa, mas ele está num nível de preço que tem potencial temporariamente aí para segurar o preço, tá? Então vamos observar amanhã se esse mercado ele vai abrir na região, se ele vai abrir com gap, se ele vai abrir sem gap. Então é um ponto também que nós devemos ficar atento aqui. Olha só, temos aqui uma pequena bandeirinha de baixa. Meu filho ele deixa para chorar justamente agora, né? No horário que eu começo aqui a fazer gravação de vídeo. Bem, quem trabalha em casa e tem filho sabe que é mais ou menos isso mesmo, né? Bem, então nós devemos ficar atento aqui nessa região para observar se ele vai dar continuidade ou se ele vai tentar uma retração. Eu vejo potencial de ele tentar uma retração a partir dessa região, mas nós devemos ficar atento aí, principalmente aí numa retração nas médias aí dos 60 minutos, por exemplo, média de 9 períodos, tá? Quem sabe até buscar 200 períodos. Eu não sei se é 9 a 20 períodos. Não sei se ele vai ter força para voltar nesse fundo, mas se tem uma região que tem potencial para impulsionar o dólar para cima, é essa região que ele fechou agora no último pregão de sexta-feira. Perfeito, meus queridos? Então é isso aí, fica aí para vocês essa visão aí do dólar, pelo menos para quem opera dólar. Vamos agora para o gráfico do índice. Bem, o índice fez, sem dúvidas, o melhor movimento aí de semanas, né? Só você olhar para o gráfico diário, que a gente vai conseguir notar, né? É isso aí, ó, perceber, né? Olha só, ele fez esse movimento aqui, e nós estamos falando aí depois de praticamente duas semanas que ele entregou esse movimento aqui de alta, tá? Quando a gente olha aqui para esse gráfico, né, tem algumas informações importantes aqui que nós devemos ficar atentos. Primeiro, é essa linha de tendência de baixa que ele rompeu ela na sexta-feira, tá? Então, esse aqui já é um ponto importante, tá? A partir do momento que ele rompe essa linha de tendência, nós devemos ficar atento aqui na retração de Fibo, basicamente de todo esse movimento aqui de baixa, né? Ou seja, e aí nessa região aí, olha só, ele testou os 50% aí na quarta-feira. Olha só como que ele testa os 50% na quarta-feira, entrega esse movimento de baixa, quinta e sexta-feira vai para cima. Então o próximo ponto aí que ele vai testar, na região dos 131.500, 131.550, 60, ele vai testar essa região aí do 61.8. Só que essa região do 61.8, ela não está sozinha, nós temos um suporte de preço aí nessa região. Então a gente pode observar mais ou menos, ó, essa região aqui de negociação. Tá vendo como que ele fez aqui um fundo? Ó? Fez um fundo nessa região, retraiu. Então você vê que é um nível de preço, né? E ancorado também com 61.8. Ou seja, moral da história, o dólar já se encontra num nível de preço importante e o índice está ligeiramente abaixo de um nível de preço importante também. Estamos falando no extremo aí de uns 1.000 pontos aí a partir dessa região, tá bom? Acho que se a gente considerar esse fundo duplo aqui para cima, acho que ele já cravou os 3 alvos agora com essa ignição de sexta-feira. Se já não tivesse cravado, se já não cravou, cravou antes. Olha aqui, ó, no alvo de quarta-feira, ele fez máxima aqui na região. Perfeito, né? Então, eu vejo potencial para o índice tentar ainda agredir essa região e vamos observar como que ele vai se comportar aqui, tá bom? Então, já é uma região de preço que nós devemos ficar atento aqui, ó, tá? Todo esse miolo aqui dos 131 mil pontos, né, até um pouco mais para cima aqui, é uma região de preço importante aí para o índice. Não quer dizer que ele vai bater aí, vai segurar e vai reverter. Não, não é isso. Aí a gente tem que observar. Mas é uma região, sim, que nós devemos ficar de olho. Temos aqui esse canal de alta também, linha de retorno, né, ó, primeira vez, validou a linha de retorno, segunda vez testando também a linha de retorno. Então, esse trecho aqui, ó, de negociação aqui no índice, deixa eu traçar aqui. Ó, esse miolo aqui de negociação no índice, né, ou seja, a partir do ponto que ele fechou aí, até o extremo aqui no 131.500, 600, é uma região potencial para segurar o índice, pelo menos temporariamente. Então vamos ficar atentos aí. Com relação às médias, já saltou para cima das médias, no semanal, no diário, então bacana. Então o que a gente deve considerar é gráfico, é região, tá? Ou seja, ficar atento nessa região de contexto aí. Bem, gráfico de 60 minutos, aquela LTA que eu tracei lá no diário, dá pra gente fazer ajuste dela por aqui, ó. Deixa eu ajustar ela aqui.
Ó, tá? Então, basicamente, aqui nós temos a linha de retorno, validou a linha de retorno e testando ela aí na sexta-feira novamente, tá? Perfeito, meus caros? Então, observa só, né? É uma região potencial para segurar o índice, tá? Nós devemos ficar atentos aí nessa região. É uma região de topo importante, olha só, ele fez uma máxima aqui e desceu, né, 12 mil pontos a partir dessa região e já devolveu, ou seja, ele fez uma volta em V, uma grande volta em V. Mas nós devemos ficar atentos aí nessa região no pregão, principalmente de segunda-feira de amanhã, para observar como que ele vai se comportar nessa região. Ou seja, o ativo ele está numa tendência de alta, mas uma região de preço que pode segurar ele, tá? Mas ele pode agredir mais essa região, tá bom? Ele tem mais espaço para agredir essa região aqui. Mas se ele começar amanhã a tentar uma correção, já é válido aí a partir dessa região. E aí, se ele vier para um movimento de baixa, no dia de amanhã, acho que o nível de preço que nós temos que ficar bem atento é exatamente essa região aqui de preço dos 129 mil pontos, tá? Porque ele pode, por exemplo, fazer uma retração nessa região, tentar ir para cima. Isso aqui é uma possibilidade que pode acontecer. Claro, isso não vai acontecer num único pregão, né? É um cenário que pode acontecer 1, 2, né, 3 pregões, depende, né? Depende da pressão vendedora, compradora, tá? Mas isso aqui é uma possibilidade que pode acontecer nos próximos pregões aí no índice. Perfeito? É um cenário que nós devemos ficar atento aí no índice que pode acontecer nos próximos pregões, tá? Dito isso, o gráfico, calma aí, deixa eu só voltar aqui, deixar só essa linha aqui agora, pronto. Gráfico de 5 minutos, né, ó, marcando aquela região de preço, tá? Ou seja, nós tivemos uma baita de uma tendência de alta, né? Aqui nós tivemos um evento de bear trap, olha só que interessante. Então, para quem baixou o e-book lá, ó, eu deixei disponível lá no Instagram, se você ainda não tem o e-book lá no Instagram, acessa, tem um link aqui na descrição do meu Instagram, e aí lá na bio tem um e-book onde eu falo sobre o porquê dos stop loss no day trade, né? Os eventos que realmente mais validam stop loss aí para quem está iniciando e não tem essa percepção, eu registrei lá dentro de um e-book, né? Totalmente de minha autoria, tanto o e-book como a visão, a leitura da ação do preço que é compartilhada com você lá no e-book. Se você lê o e-book, você sabe que aqui foi um evento de bear trap aqui nessa região e nós tivemos um segundo aqui, tá? Pelo menos 2 aí nós tivemos nessa sexta-feira, ou seja, era um dia para você comprar. Olha só o que eu comentei, que eu compartilhei lá na quinta-feira, como eu não ia operar na sexta-feira, na quinta-feira eu compartilhei com vocês aqui essa possibilidade de análise, né? Foi no contrato vigente, né? Mas ó, foi isso aí. Top, né? Muito bacana. Isso aí só reforça que a análise técnica funciona. Se a gente traçar uma linha de tendência a partir do movimento de sexta-feira, vamos tentar achar fundo aqui para ele. Ó. De qualquer forma, até aqui nesse ponto ele já estaria querendo romper essa linha de tendência. Então acho que não há preocupação para ficar com a linha de tendência traçada aqui agora. Você pode, por exemplo, ó, deixar essa aqui traçada, ó, desse fundo aqui. Ela está bem no ângulo bem fraquinho esse ângulo dela, né? Mas é válido você deixar também essa linha aqui e você pode também deixar essa linha aqui. Perfeito? Olha só, tá? Essas duas. Aí você deixa só essa aqui, ó, tá bom? Então fica atento nessa linha de tendência aqui, tá? Vamos fazer um teste com o canal para ver se realmente teve uma validação aqui dessa LTA. O canal ele é muito interessante para você conseguir validar a linha de tendência, tá? Se você não sabe disso, então fica aí a dica. Olha só, ele basicamente rompeu ela, né? Ele basicamente rompeu e deixou um topinho duplo lá no final do pregão de sexta-feira. Então nós ficamos atentos aqui nesse cenário. Nesse canal aqui é totalmente válido. Tá bom, meus queridos? Então é esse cenário que eu queria compartilhar com vocês aqui, tá bom? Nós temos aí essa possibilidade, né? De uma possível correção no índice, ou seja, um possível movimento de baixa corretivo, no dólar um possível movimento de alta corretivo, mas é possível esses eventos acontecer. Um outro cenário também é ele tentar dar continuidade, pelo menos indo buscar aquela região ali dos 131.500, 131, 131.500, e a gente estaria falando aí de mais ou menos uns 1.000 pontos para cima. Só que esses 1.000 pontos ele pode ser um pouco mais penoso para o índice desenvolver, tá? Considerando a região que ele alcançou aí, perfeito? Bem, é isso que eu queria compartilhar com você aqui no dia de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Eu estou postando pelo menos 4 vídeos semanais aqui. Análise semanal de mercado, do índice, do dólar todos os domingos. E na segunda, quarta e sexta-feira eu trago aí realmente vídeos técnicos ou alguns vídeos também, né? Uma visão mais comportamental, mais reflexiva. Beleza? Deixa seu like, compartilha esse vídeo com aquele cara que está chegando agora no mercado e realmente não está conseguindo ter uma visão aí do mercado. Se você participa de algum grupo do Telegram, WhatsApp, aqueles grupos que às vezes ficam só no bate-papo, joga esse link lá, com certeza vai ajudar a galera. Beleza? É isso aí, um abraço, fique com